Hoje nós estamos a celebrar a Páscoa e é tão importante nós lembrarmos o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos a celebrar este dia, não é? Muitas vezes nós podemos pensar só porque se vende chocolate nesta altura, se fala de coelhos e ovos, o verdadeiro significado da Páscoa é essa, mas não é. Nós sabemos que não é. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus Cristo ter entregue a sua vida por nós, ser sepultado e ao terceiro dia ressurreto. Amém? Amém? Naquela altura que Jesus estava, havia também grandes divisões culturais, financeiras, grandes divisões que separavam os povos uns dos outros, tal como hoje em dia. Nós vemos que hoje em dia há grandes divisões financeiras, culturais, divisões dos sexos, divisões de religiosos, culturais diferentes, tal como na época de Jesus. Mas havia uma maior divisão ainda, e nós vimos isso no primeiro momento, na primeira cena deste programa, em que mostrou a crucificação de Jesus e quando ele estava a entregar a sua vida, estava a dar aquele último sopro e estava a dizer: Pai, eu entrego a Ti o meu Espírito. Houve algo que aconteceu, não somente houve um terremoto, mas houve algo que aconteceu no templo, o lugar mais santo de culto lá em Jerusalém. Havia uma cortina enorme, o véu, que separava o lugar onde estava o povo do lugar mais santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, a presença manifesta de Deus. Em que havia aquela separação, aquela divisão entre homens normais e um Deus santo. E eles sabiam que se eles travassassem aquela cortinada, aquele veio, o que ia acontecer é que por causa do pecado da sua vida, eles iam ser fulminados naquele preciso momento. Então eles temiam muito ver e contemplar a arca do Senhor e estar perante a presença de Deus, porque eles sabiam que eles podiam ser mortos naquele mesmo instante. Quando Jesus entregou o seu Espírito, morreu, soprou o último sopro da sua vida, houve algo que aconteceu em que aquele cortinado, aquele véu que separava, dividia entre a humanidade pecaminosa e o Deus Santo, aquilo foi rasgado, mas não um rasgo qualquer, um rasgo de alto a baixo. O céu foi aberto naquele momento. Imagina aqueles religiosos que quando estavam ali a prestar culto, viram assim de uma forma aberta a Arca da Aliança, a presença onde habitava supostamente Deus naquela altura. Imagina o medo. Mas naquele momento aqueles homens não morreram por causa do seu pecado. Porque quando Jesus entregou a sua vida, Ele retirou todos aqueles bloqueios, todas aquelas fronteiras, todas aquelas limitações que nós colocamos para chegar a Deus. Porque somente com o sacrifício de Jesus, nós humanos, cheios de pecado, cheios de dificuldades, cheios de diferenças, somente por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos chegar a Deus. Somente pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, que nós podemos ter paz com Deus. Que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados somente por causa do sacrifício de Jesus. Este relato, este momento em que o véu foi rasgado foi tão importante, é que os 3 evangelhos, nós sabemos que há 4 evangelhos no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam a vida de Jesus. E há 3 daqueles evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que são chamados os evangelhos oculares, ou evangelhos que relatam o que aqueles homens viram, não somente presenciaram emocionalmente, mas viram com os seus olhos. E naqueles primeiros 3 evangelhos relatam a mesma história, em que eles relatam quase palavra por palavra, que quando Jesus entregou o seu Espírito, o céu foi aberto, a terra abanou e houve um rasgo naquele véu. Quando Jesus entregou a sua vida, houve um momento em que a humanidade
tinha aquela oportunidade única para chegar a Deus. A partir daquele momento da crucificação de Jesus, a partir daquele momento do sacrifício de Jesus, cada um de nós temos acesso à paz com Deus. Cada um de nós. Antes daquele momento não havia, porque havia um bloqueio, uma divisão que separava o que era profano ou humano com o que era santo. Mas quando Jesus, o Filho de Deus, o santo e ungido de Deus, entregou a sua vida por nós, o preço que foi pago naquela cruz foi suficiente para pagar todas as nossas ofensas. Nós podemos pensar, como é que é possível eu ter paz com Deus? Como é que é possível eu ter perdão dos meus pecados? Somente é possível pelo sacrifício do homem perfeito na cruz do Calvário. Somente aquele sangue perfeito vertido naquele solo de Israel pagou o preço para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Não somente pagou o preço naquele momento de 2000 anos atrás, mas abriu o caminho para que todos aqueles que crescem em Jesus também pudessem ter salvação, perdão dos seus pecados e paz com Deus. Algo incrível aconteceu naquele momento de sacrifício. Aquele momento de sacrifício, o véu foi aberto, foi rasgado. Nós vemos que o céu foi aberto várias vezes. Em que na vida de Jesus, ele estava na terra, ele foi batizado pelo João Batista e quando ele sai da água do batismo, os diz que o céu se abriu. A mesma expressão que foi usada para o véu foi rasgado, foi usada para o céu se abriu. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Quando o véu foi rasgado, salvação veio. O Espírito Santo foi derramado sobre Jesus. Os muros de separação foi retirado somente através daquele sacrifício de Jesus. Muitas vezes nós podemos pensar que eu não consigo chegar a Deus e realmente nós, na nossa força, nós não conseguimos chegar a Deus. Nós só conseguimos acreditar que Ele pagou o preço para as nossas vidas. Nós podemos esforçar diariamente para chegar perto, sermos pessoas morais, pessoas honestas, pessoas dignas de orgulho perante a sociedade, mas não podemos chegar à paz com Deus. Eu conheço pessoas muito boas aqui nesta terra. E houve algumas pessoas que perguntaram: Seth, como é que eu posso ter paz com Deus? Eu sou uma pessoa honesta, cumpridor das leis desta terra. E eu tive que explicar: olha, só consegues ter paz com Deus acreditando em Jesus, que Ele morreu para a tua vida, para pagar para a tua vida. Ao creres em Jesus, vais ter paz com Deus. Porque Jesus abriu o caminho para que haja paz. O véu foi rasgado para que o Espírito Santo pudesse vir, para que houvesse paz. O véu foi rasgado. Também foi algo incrível que num dos relatos diz que o véu do templo foi rasgado alto a baixo. E quase na mesma frase fala que e os túmulos foram abertos, os mortos foram ressurretos e começou-se a ver homens passeando pela cidade de Jerusalém que já tinham morrido. Que coisa estranha. Quando o véu foi rasgado, o próprio poder da morte foi quebrado. Homens e mulheres, eles não viveram mais na terra naquela altura, eles estavam numa transição para o céu ou para o inferno. Porque naquele momento em que o véu foi rasgado, o poder da morte foi quebrado e houve ressurreição dos mortos. Nós podemos pensar, ok, eu não acredito muito na ressurreição dos mortos. Mas quando o véu foi rasgado, Jesus morreu, deu o seu último sopro, foi enterrado, mas nós sabemos que 3 dias depois, a morte não podia suster, não podia conter aquele homem santo. Ele não ficou preso naquele túmulo, mas ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar para que nós pudéssemos ressuscitar.
para que nós pudéssemos ressuscitar. Não significa que quando nós morremos nós vamos ressuscitar. Não estou a falar disso. Eu estou a falar de uma ressurreição interior. Porque sem Deus, sem Jesus, como nosso Salvador, nós somos mortos interiormente. Por isso que nós buscamos paz. Por isso nós buscamos um preenchimento de algo dentro de nós que somente é preenchido ao crer em Jesus. Quando nós dizemos que eu creio em Jesus, o que acontece? É que aquilo que está morto dentro de nós vivifica, ressuscita, é tornado vivo. Algo que nós procuramos a nossa vida inteira para ser algo que realizasse ou preenchesse um vazio dentro de nós, ao crer na obra de Jesus, que Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas não ficou naquele túmulo, foi ressurreto ao terceiro dia e está ascendido com o Senhor na glória. Quando nós cremos nisso, a Bíblia diz que nós somos salvos. Não é preciso estar a cumprir normas, cingir a uma cultura judaica ou não judaica. Não é necessário nós sermos pessoas assim, completamente puras, porque ninguém é puro. É somente necessário crer em Jesus. Quando nós dizemos, sim, eu creio em Jesus, nós somos salvos. Nós encontramos algo que estávamos à procura desde o início da nossa vida. Esse algo é a paz com Deus. Somente é encontrado quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós cremos em Jesus. Nós podemos pensar, isso é algo difícil de fazer. Sim, é algo difícil de fazer, mas também é algo fácil de fazer. É algo fácil porque basta nós crermos. Confessar com a nossa boca e dizer, sim, eu creio que Jesus morreu por mim. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E eu aceito essa obra para a minha vida. É algo fácil porque basta isso. É crer e confessar. É algo difícil porque vai trazer uma transformação total da nossa vida. Vai mudar completamente o rumo da nossa vida. Porque já não vamos ser mais pessoas que ficamos satisfeitos com os prazeres que nós encontramos neste mundo. Mas nós vamos ser pessoas que buscam agradar a Deus. Amém? Isso é aquele grande esperança que nós temos. Em Hebreus capítulo 10, fala acerca desta história da morte de Jesus e da sua ressurreição. E fala acerca da esperança que nós temos por sendo salvos. Em versículo 19 diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, atrás do véu, pelo sangue de Jesus. O sangue abriu o caminho para nós entrarmos no santuário. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo veio, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto quanto vedes como aproximando aquele dia. Está aqui a dizer que quando nós somos salvos, é que eu estava a dizer antes, é que o início é fácil, o percurso requer trabalho da nossa parte. Este percurso temos aqui trabalho em 4 áreas. Ficamos firmes na nossa confissão. Nós ficamos firmes sem temor. Ficamos firmes na nossa confissão. Não é a confissão somente dos nossos pecados, mas é firmes na nossa confissão de fé. Dizer que eu creio em Jesus.
E depois nós consideramos uns aos outros. Fala acerca de honrar uns aos outros. Considerar uns aos outros dignos também de receber a salvação. E estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, quando nós somos salvos, não somente ficamos firmes na confissão da nossa fé, mas temos uma missão para encorajar as outras pessoas, para estimular a fé, para encorajar a seguir em frente, mas também para honrar as outras pessoas e trazer essa manifestação do amor e das boas obras. E depois, no versículo 25, fala acerca de qual é que é a nossa missão. É não deixarmos de congregar. Não deixarmos de reunir. A congregação é algo tão poderoso. Muitas vezes nós podemos pensar, eu não preciso de congregar, porque a minha fé é individual. Sim, a fé é individual, mas é expressa na congregação. Da forma que tu congregas é a expressão da tua fé. Então, por isso que o apóstolo está aqui a dizer, não deixes de congregar. É uma forma de manifestar a tua fé. Quando nós vemos esta obra que Jesus fez na cruz, ele rasgou o bloqueio, a divisão entre a humanidade caída com um Deus santo. Ele depois não somente abriu o caminho da salvação, mas ele deu uma missão que também não tem fronteiras. Como nós vimos na peça há pouco, em que Jesus estava a dar uma última comissão, uma missão para os seus seguidores, ele fala, e também nos vários evangelhos, nos 3 evangelhos, novamente menciona esta comissão, esta missão que ele dá aos seus seguidores, e ele dá uma missão que também não tem fronteiras. Se quando ele deu a sua vida, rasgou a fronteira que bloqueava entre aquilo que era santo e aquilo que não era santo, quando ele comissiona os seus seguidores, depois de aceitarem em fé a obra que ele fez na cruz, ele também dá uma missão sem fronteiras. E essa missão é demonstrar o seu amor a todos. A palavra diz que demonstra a todos. Em Mateus 28 diz que, portanto, ide e ensinai todas as nações. Em Marcos 16, 15 diz que ide por todo o mundo. Não está a dizer somente ir por Jerusalém, por Israel, ou ir por Portugal. Não, ir por todo o mundo, para todas as culturas. E depois em Lucas 24, 47 diz que em todas as nações, começando em Jerusalém e por toda a terra, sejam meus testemunhas. Jesus deu uma missão a cada um dos seus seguidores. Mas não era uma missão que era somente para ter uma boa vida, só para sentir paz com Deus interiormente. Mas deu uma missão que era uma missão que era para levar o seu amor para além das fronteiras. Agora nós podemos pensar, ok, talvez eu já creio em Jesus. Talvez tu já estás nesta caminhada com Jesus e eu creio que a meia parte, se não todas as pessoas aqui nesta sala já creem em Jesus. Já têm essa firme convicção da sua fé. Diz, eu creio na obra de Jesus, que Ele morreu, que Ele foi sepultado e ressuscitou para dar-me nova vida. Eu creio nisso. Agora Jesus dá-nos esta missão para encorajar uns aos outros, para não deixar de congregar. Mas também deu-nos uma missão que era para além das nossas fronteiras. O que é que tu tens colocado como uma fronteira na tua vida? É a tua cultura? Talvez és uma pessoa bem portuguesa e a tua cultura bem portuguesa não permite que tu abras o teu coração com outras culturas. Ou talvez és uma pessoa que, por causa de dificuldades na tua vida, esforçaste muito e então tudo que tu tens na tua casa é o teu tesouro e não queres que ninguém entre naquele lugar de intimidade, então tu colocaste fronteiras à tua volta para proteger a tua segurança. Talvez o que ansiaste foi ter uma família, agora tens filhos e agora sentes-te realizado naquele seio familiar e queres proteger isso ao máximo, não queres colocar outras pessoas estranhas na tua vida. Quando nós recebemos o amor de Deus,
Esse amor vai derrubar todas as fronteiras que dividem-nos das outras pessoas. Porque o seu amor quer alcançar a todos. Por isso que é um amor desafiador. É um amor que põe em causa o nosso conforto. Aqueles homens que depois de receber Jesus, Tomé estava a duvidar, eu não o creio, se não coloca a minha mão no teu lado, o meu dedo na tua mão. Depois de serem confortados pela presença de Jesus, eles foram dados uma missão e dizer, olha, eu vou para o céu, mas vocês não estão sozinhos, porque meu Espírito vem para estar convosco, para ensinar-vos, para consolar-vos e para encher-vos do poder vindo do alto. E esse poder vai fazer com que vocês rompam todas as divisões, todos os bloqueios culturais, raciais, que têm estado a bloquear a vossa vida. Porque, em outras palavras, Jesus estava a dizer que o meu amor que eu tenho para convosco é mais poderoso que vocês podem conter. Vocês têm que espalhar esse amor para todos. Para trazer todos ao conhecimento do amor de Deus. Amém? Isto é, para mim, é a história da Páscoa. Não é acerca de chocolate nem coelhos. Mas é acerca de Jesus. Que por causa da fé, que eu posso crer no sacrifício perfeito, mesmo não entendendo com a minha mente, mesmo não sentindo que eu sou perdoado, que eu sou merecedor, eu basta acreditar e confessar que Jesus é o meu Senhor. Que eu inicio uma nova vida e essa nova vida é uma vida transformadora, um caminho que transforma-me completamente, em que eu não posso ficar mais calado, eu tenho que espalhar este amor para todos à minha volta. Isso é para mim a história da Páscoa. E quando nós estamos aqui como igreja, como família, a celebrar este momento em conjunto, a louvar ao Senhor com músicas, a sermos lembrados de uma forma visual, através do teatro. O meu desafio é realmente desafiar-vos a experimentar esta vida do Cristo ressurreto. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentro dos mortos é esse poder que pode habitar dentro do teu coração. Esse mesmo poder que tirou Jesus do túmulo pode habitar dentro do teu coração. Isso é a nova vida que nós temos pela obra de Cristo Jesus. Quando nós acreditamos, quando nós cremos e confessamos, nós somos salvos e iniciamos esta nova vida com Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Neste dia de Páscoa, Deus quer trazer paz à tua vida. Deus quer que tu tenhas paz com Ele. Paz com Deus. Neste dia de Páscoa. Neste dia de Páscoa. Neste dia de Páscoa, Deus quer que o teu coração seja avivado pelo poder do Cristo ressurreto. Poder do Espírito Santo. Então, com todos os olhos fechados aqui na sala, talvez ao longo deste ano, ao longo destes meses, ou talvez até ao longo desta semana, a tua atenção tem sido outra e tens estado distraído com os afazeres deste mundo. Tens estado distraído com a preencher aquele vazio no teu coração, procurando paz, procurando preenchimento, procurando realização. Hoje de manhã, no domingo da Páscoa, eu quero desafiar-te a crer em Jesus. Amém?
Eu quero desafiar-te a dizer sim, eu creio em Jesus. Podes perguntar, pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu creio em Jesus? Eu vou guiar uma oração de declaração, é uma oração de confissão desta crença em Jesus. Eu quero convidar a todos a repetir esta oração comigo, para confessar com a vossa boca, nas vossas palavras, que vocês creem em Jesus. Quando repetis esta oração, eu peço que não seja somente uma oração mecânica, só por fazer esta oração, mas faz esta oração na sinceridade do teu coração. Dizer que eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Então, eu desafio-te a repetir esta oração comigo. E Jesus, muito obrigado, porque Tu és o Filho de Deus vivo. Obrigado porque Tu morreste na cruz. Obrigado porque Tu foste sepultado. E obrigado porque ao terceiro dia ressuscitaste para abrir um caminho de salvação para a minha vida. Jesus, por favor, perdoa-me. Perdoa o meu pecado. Por ter tentado preencher a minha vida com outras coisas. Eu declaro com a minha boca que eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti. E eu entrego a minha vida para Ti. O que é que eu tenho e o que é que eu pretendo realizar. Ser o Senhor da minha vida. Amém. Amém.